Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer a leitura do livro. Aqueles que ainda não têm, domingo, dá um jeito de dar um pulinho lá na catedral, lá na sede, e pega com o irmão Danilo ou com a nossa querida irmã. Eles estão com o livro. Tá bom? Eu gostaria de pedir para o Embry. Tá com a Bíblia aí, né, Embry? Abre para mim Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 25. Filha, ei. Aisha, pega uma água, tio. Normal, tá? Irmão Celso. Paz, querido. Amém. Pode ler, irmão Embry. Abre o microfone e leia. Efésios 5 e 25. 25. Efésios 5, 25. Assim diz: Vós, maridos, amei vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua esposa, as suas próprias mulheres, como as seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta-a e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Reverencie. Palavra difícil para mim. Amém. Obrigado, filho. Obrigado. Amados, a matéria que nós vamos estudar agora é eclesiologia. A origem da palavra eclesiologia deriva de duas palavras, né? Logia, estudo ou tratado, e eclésia, igreja. A raiz etimológica da palavra igreja é tirados para fora. Então, essa é a expressão no grego da palavra igreja. O nosso estudo vai tratar, durante esses dias, essas próximas aulas, sobre a igreja como organização e a igreja como organismo. A igreja como organização já é mais fácil de a gente identificar, né? A igreja como a Assembleia de Deus, como a Igreja Batista, Presbiteriana. Então, são igrejas físicas, são igrejas como organização. Agora, a igreja como organismo, ela tem a ver com a igreja invisível, que Jesus prometeu que viria edificar. Edificarei a minha igreja. E, na minha visão, há uma falsa ideia de que a igreja é essa organização. Então, o local onde as pessoas se reúnem
onde os crentes se reúnem em comunidade, de ter também esse nome, igreja. Essa distinção, essa denominação desse ajuntamento de pessoas como igreja não foi a definição inicial proposta por Jesus. Quando Jesus está saindo da região de Decápolis, que foi a primeira vez que Jesus fala sobre a igreja, ele sai de Decápolis e está indo para a cidade de Filipe, depois de passar um dia de muitas atividades ministeriais. O Cristo, então, ele para entre Betsaida e Cesareia de Filipe e faz uma pergunta para os seus discípulos, para os seus seguidores, estava ele e os 12. E a pergunta de Jesus é esta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, essa será a primeira vez que vai aparecer o termo igreja, eclésia, no grego, durante as andanças de Jesus. Jesus disse: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos, então, dizem para o Senhor: olha, estão dizendo aí que uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outro diz que tu és Jeremias ou um dos profetas. E Jesus, então, olha para ele e diz: e vós, que dizeis que eu sou? E o Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dessa declaração, Jesus disse: Pedro, o que foste revelado a você não foi obra da carne. No texto originalmente está escrito: não revelaste da carne ou sangue, mas diretamente do meu Pai que está no céu. E aí Jesus, imediatamente, àquela revelação, Jesus faz um trocadilho com o nome de Pedro, porque a palavra Pedro, no grego, também é pedra. Só que a palavra Pedro, no grego, é pedrinha pequena. Petrus vem de pedra, pedra na rua. E aí Jesus faz um trocadilho com o nome de Pedro, dizendo: tu és pedrinha, e sobre esta pedra, que era ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ou contra ela. Então, é a primeira vez durante o ministério de Jesus que Jesus está explicitando sobre uma agência espiritual na Terra, agência essa que seria denominada de igreja. Essa agência que Jesus está falando sobre ela ainda não tinha sido inaugurada. Portanto, as andanças de Jesus com seus discípulos não era uma atividade de igreja, porque as palavras de Jesus eram para o futuro. Ele disse: eu edificarei. Então, a conjugação verbal do verbo edificar está no futuro. Edificarei. Então, ela ainda não está edificada. Eu edificarei a minha igreja. Então, aqui, duas coisas importantes. Primeiro, definir o tempo da conjugação verbal. Jesus não está instituindo uma igreja ali. As atividades que Jesus está fazendo, pregando, evangelizando, ensinando, não são atividades ainda de uma igreja fundada por ele. Porque Jesus não fundou a igreja. Ele diz: eu edificarei. E há uma diferença muito grande em fundar uma igreja e edificar uma igreja, né? Hoje, fundar uma igreja, basta ter coragem ou loucura, né? Você vai lá e abre um salão, sei lá, bota um nome qualquer, registra nas autoridades, compra bancos, compra som, arruma uns doidos para ir contigo e pronto. Você tem uma igreja, você abriu uma igreja, você instituiu uma denominação. Mas Jesus não veio para instituir uma igreja, uma denominação. Ele disse: eu vim para edificar uma igreja. E o verbo edificar, ele está relacionado. Eu creio que aí entre vocês deve ter alguém pedreiro ou conhece a atividade de pedreiros. É o que faz as edificações. Então, Jesus disse: eu edificarei no futuro. Isso é, no futuro eu vou começar algo do zero, que vai começar da base.
que vai começar dos alicerces. Edificar significa estabelecer um edifício a partir do nada, a partir do zero, né? E para um bom edificador ou por um bom construtor, é sabido que para que um edifício ele se mantenha seguro, para que o edifício se mantenha estável, é necessário que esse edifício tenha uma boa base. Então, a construção da igreja de Jesus Cristo, que não era um prédio, nunca houve um prédio, já existia lá o templo. Aquele templo sempre foi um templo do judaísmo e continuou sendo um templo do judaísmo. Aquele templo nunca mudaram a estrutura religiosa dele para transformá-lo numa igreja. Não, o templo do judaísmo continuou sendo o templo do judaísmo. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, mas se você ver desculpa, em toda a era da igreja primitiva na Terra, em nenhum momento você vai ver um prédio sendo construído. Não houve sequer um prédio construído em Jerusalém, por orientação de Jesus. Não houve sequer um prédio erguido na Galileia, onde Jesus começou, a maioria dos seus apóstolos eram de lá. Não houve nenhuma construção de um templo em Samaria, que era o lugar do coração de Jesus, como a gente falou em algumas aulas atrás. Então, a igreja, quando Jesus se refere a Pedro lá entre Decápolis, Cesareia de Filipe, Decápolis e Cesareia de Filipe, eu edificarei a minha igreja. Você veja que ele não está falando nada de uma igreja instituição, uma igreja física, um prédio, um lugar, um espaço para ajuntamento de pessoas. Em todo momento, Jesus está falando sobre um edifício espiritual, né? Nós somos esse edifício espiritual, nós somos essa igreja, né? De modo que há, sim, por parte de Jesus, um desejo, uma vontade de que esse edifício espiritual chamado igreja, ele tem as bases que foram estabelecidas pelo próprio Cristo. Hoje, quando a gente fala, hoje a gente costuma dizer, onde você vai? Eu vou à igreja, eu vou na igreja, eu sou da igreja, né? Quando, na verdade, deveríamos dizer, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Aquele prédio ali é só um prédio. A Bíblia diz que o Senhor Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então, aquilo ali é só um prédio. Há que se ter, evidentemente, respeito pelo prédio que se constitui a igreja, ou melhor, que se ajunta à igreja, mas ele é apenas um prédio, né? Que pode ser igreja hoje e amanhã pode não ser igreja, né? Boa parte das nossas igrejas estão em prédios que hoje são igrejas, que foram orados para ser igreja, foram inaugurados para ser igreja, mas depois, por algum motivo imobiliário qualquer, aquele grupo de pessoas, este grupo sim, a igreja, teve que ir para um outro ambiente, e aquele prédio que fora consagrado para ser igreja, do ponto de vista da construção, virou um bar, por exemplo, virou uma boate, virou qualquer coisa, porque isso não é igreja, né? Igreja é pessoa, né? Esse é um primeiro ponto que eu gostaria que vocês entendessem antes da gente começar a falar sobre a origem da igreja propriamente dita. Segundo ponto, que eu acho que é extremamente interessante, é que essa igreja de Jesus Cristo, ela é fundada em Cristo. Então, ela é edificada em Cristo. O apóstolo Paulo disse que ninguém pode pôr um outro fundamento além daquele que já está posto. Isto é, quando ele fala de fundamento, o apóstolo Paulo está falando de alicerce. Qualquer construtor, ou até quem não é construtor, sabe que antes de você construir um prédio, há que se ter um alicerce, uma base, ainda que a sua casa seja de madeira, né? Você precisa fazer lá um radier, alguma coisa, uma base onde vai ser sustentada a sua casa. Essa base, esse radier, essa estrutura que vai sustentar a casa, é chamado pelo apóstolo Paulo de fundamento. Então, ele está dizendo,
ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto. Ou seja, há que se entender que a Igreja de Jesus Cristo, ela é edificada sobre um fundamento. E aí o próprio Paulo explica que fundamento é esse. Esse fundamento é o próprio Cristo, né? Quando Jesus está falando para Pedro, quando faz o trocadilho com o nome de Pedro, ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Evidentemente que aquela pedra que Jesus está dizendo não é o Pedro, como é o entendimento do catolicismo romano, né? Por isso que um dos 7 títulos do Papa é o sucessor de Pedro, porque acreditam os católicos apostólicos romanos que Jesus instituiu a igreja sobre Pedro. Por isso que a catedral lá em Roma é chamada de a Catedral de São Pedro. Mas aquela pedra que Jesus estava falando não estava relacionado ao nome de Pedro, Petrus, pedra, ou pedra pequena. Aquela pedra que Jesus está falando está se relacionando a ele mesmo, porque profeticamente Jesus é essa pedra, né? A menção da profecia de Zacarias é muito clara, quando o profeta diz: porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graças a ela. Então, essa pedra, que é digna de aclamações, de louvores, de saudações, essa pedra é o Cristo. Salmo 118, a Bíblia vai falar, o salmista vai dizer: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se pedra principal de esquina. Foi Deus que fez isto, e isto é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Ou seja, Jesus Cristo é a pedra com aclamações, profetizado por Zacarias. Jesus Cristo é a pedra de esquina, profetizada pelo salmista. Então, a igreja está fundamentada sobre esta pedra. Por isso que Jesus disse a Pedro: tu és Petrus, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ninguém edifica a sua casa espiritual ou a sua casa qualquer em cima do fundamento de outra pessoa, né? Digamos que eu falo assim: eu resolvi construir uma casa. Eu vou aproveitar que o Danilo está construindo e já fez o alicerce. Vou construir a minha casa lá no alicerce do Danilo. Não. Eu tenho que construir a minha casa sobre o meu alicerce. Jesus não poderia querer construir o edifício espiritual que ele está instituindo naquele momento, que era a igreja, no alicerce do Pedro. Então, há um entendimento absolutamente equivocado quem assim pensa. E Jesus está dizendo: olha, tu és Petrus, tu és pedrinha, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja, ela tem um fundamento. Esse fundamento é o próprio Cristo. Eu acho que isso ficou bem claro, ok? Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Aí, na live, tá tudo certo? Posso continuar? Quer falar, Adriana? Pode falar. Ah, não quer falar? Tá bom, então vamos lá. Outra coisa que é importante. Há uma confusão muito grande. Ah, peraí. O carequinha ali quer falar. Pode abrir e falar, meu irmão, por favor. Pastor, tá me ouvindo? Carlos. Diga, de Carlos. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Esse versículo, ele deixa bem claro que a pedra que ele está falando é Cristo. É isso que eu ainda queria entender. Essa pedra que ele fala que sobre essa pedra, é ele mesmo que está falando. Sim. Vamos falar de interpretação. Não está claro. Algumas... Não é, digamos assim, não está no texto que Jesus está, não está na frase de Jesus que essa pedra é ele. Mas também não está na frase de Jesus que essa pedra é o Pedro. Jesus simplesmente está fazendo ali um trocadilho com o nome, porque a Bíblia, querido Ed Carlos, ela se auto-interpreta. Então, não dá para isolarmos um único versículo e dizer: não, isso é isso daqui,
Porque no texto em que Jesus cita isso daqui, ele não está dizendo que não seja o Pedro. A Bíblia é um todo. Ela é um mapa inteiro da revelação. Então, a Bíblia se auto-interpreta. Então, para que você compreenda qual é a pedra que ele está dizendo que vai edificar, é necessário que você observe outros contextos. Eu acabei citando apenas 2, são mais de 10 contextos, falando sobre o edifício de Cristo, que é edifício da igreja, que é o próprio Cristo. Paulo fala 8 vezes sobre essa, e mais os 2 textos que eu citei no Antigo Testamento. Né? A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina, foi o Senhor que fez isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Se você ler o Salmo 118, mesmo que você não queira fazer nenhum tipo de exegese do Salmo 118, você vai perceber que está falando sobre Deus, sobre o Cristo. Veja, o texto vem dizendo, o salmista vem dizendo: abri-me as portas da justiça, eu entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Aí aparece lá na frente, Ed Carlos, Jesus dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Então, toda a evolução, eu não vou citar todo o Salmo, você pode ler depois, toda a evolução do Salmo 118 está mostrando diferentes figuras de um mesmo Deus. Ele é a porta. Depois ele vai falar assim: atai a vítima da festa. Só mais essa, para terminar. Atai a vítima da festa, levai-a até os ângulos do altar. Tu és meu Deus e eu te louvarei. Tu és meu Deus e eu te exaltarei. Por isso que eu disse que não precisa nem fazer exegese do Salmo 118, porque o próprio Salmo está dizendo quem é esta vítima da festa. Né? A vítima da festa era o Cordeiro, que era sacrificado pelos outros. Jesus Cristo é o quê? Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Quando Jesus está chegando na beira do Jordão, o João denuncia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é a vítima da festa, que foi levado até os ângulos do altar. Aí o versículo seguinte diz: tu és meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Aí também ele é chamado de o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regocijemos nele. E a pedra que os edificadores rejeitaram. Então, é um dos salmos mais proféticos acerca do próprio Cristo, é o Salmo 118. Então, entendendo que essa pedra que os edificadores rejeitaram é o próprio Cristo, entendendo que aí é mais claro ainda o texto de Zacarias, agora você me pegou sobre o capítulo. Eu não sei bem se é a 3ª, a 4ª ou a 5ª visão. Zacarias teve uma série de 8 visões. Está falando sobre a pedra com aclamações. Eis que ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça a ela. Ora, qual é a pedra que alguém vai devotar glórias e honras sobre esta pedra? Que pedra é essa que é digna de glória, de honra? A pedra com aclamações, graças a ela. Essa pedra também é o próprio Cristo. E quando Paulo vai dizer que o fundamento da igreja é Cristo e não Pedro, logo entende-se, numa conjuntura de vários contextos, que o que Jesus está falando para Pedro na caminhada entre Decápolis e Cesareia de Filipos, acerca dele próprio. Sobre esta pedra é ele, edificarei a minha igreja. Até porque Paulo vai dizer de maneira muito aclarada, por mais 8 oportunidades, que o fundamento da igreja é o próprio Cristo e não Pedro. Ok? Respondido, amigo? Respondido. Agora ficou mais claro agora que essa parte do fundamento de Paulo. É isso que está tentando lembrar aqui. Isso. Tá em Coríntios, depois, né? Quando terminar a aula, eu vou ver se eu lembro algum dos textos mais, aí eu mando no seu particular aí, tá bom? Isso, manda, Agora, que eu queria dar uma reflexão. Importante, amigos, é a questão das denominações. Bom, vamos lá comigo. Vamos comigo. Se eu estou admitindo com vocês que Jesus não está falando de uma igreja física, e sim de uma igreja espiritual, de um edifício espiritual, que está sendo denominado como igreja, logo, os prédios, que eu acabei de dizer, até a própria sede do setor 54, não é a igreja de Jesus Cristo, pelo menos àquela que ele se refere. Essa aí é um prédio onde se ajuntam a igreja de Jesus Cristo. Está aí a igreja Robson, está aí a igreja Michael, está aí a igreja Daniel, está aí a igreja Débora, está a igreja Ed Carlos, está a igreja
Osias, e assim por diante. Vocês são a igreja. E vocês se reúnem onde? Vocês se reúnem neste lugar. Que hoje pode ser aí, amanhã pode não ser. Amanhã o ministério cresça e vocês compram outra igreja. E aí vocês vendem para uma empresa, para uma fábrica, sei lá. Ok? Então, se eu admito que a igreja não é um lugar, então eu também não posso admitir que essa igreja é uma denominação. O que é uma denominação? Denominação é o nome que se dá a um lugar aonde a igreja se reúne. Porque, no fim das contas, pastor Robson, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Para todos os efeitos, só existe uma única igreja. Que igreja é essa? Nós somos a igreja. Portanto, não existe essa... por isso que a gente que estuda a Bíblia, que é teólogo, jamais pode ousar entrar na seguinte discussão com alguém sobre a minha igreja, o meu ministério ser melhor ou pior do que qualquer ministério, qualquer denominação. Isso, para quem estuda a Bíblia, eu não admito que alguém que é estudioso da palavra de Deus, que teme a Deus, que conhece a palavra do Senhor, seja capaz de entrar numa discussão de baixo nível como essa. Porque isso não é igreja. Igreja somos nós. Agora, essa igreja se reúne debaixo de um manto, debaixo de um nome denominacional. Nós, no caso, nos reunimos debaixo de um nome denominacional denominado Assembleia de Deus. Outros se reúnem debaixo de um manto, de um nome denominacional, como, sei lá, Deus é amor, Igreja da Graça, Igreja sei das quantas. Então, isso é apenas, então, somente um nome. Isso não tem a menor relevância do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista da salvação, do ponto de vista de nada. É muito certo quando pastores dizem que no céu não tem placa de igreja, e não tem mesmo. Lá no céu só tem lugar para a igreja, né? Então não vai subir prédios, por mais suntuosos que seja, não vai subir conjuntos, por mais suntuosos que seja, não vai subir denominações, por melhores que sejam, só vai subir para o céu a igreja de Jesus Cristo. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre a origem da igreja. Eu não quero ser muito demorado, tá, queridos? Porque eu quero manter sempre a atenção de vocês aí. Eu só vou falar um pouquinho sobre a origem, depois eu vou abrir espaço para que vocês façam alguma pergunta, caso vocês queiram. Se quiserem aproveitar o momento para formulá-la, já o façam, ok? Na página de número 7 do nosso livreto, sobre a origem da igreja. Iniciamos aqui um estudo sobre a igreja de Deus, do Deus vivo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Aí a Bíblia diz, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, no texto famoso, né, que mostra uma correlação entre o homem e a mulher num casamento e Jesus e a igreja, né, falando sobre essa semelhança que existe entre o casamento de um homem e uma mulher, entre Cristo e a sua igreja. O texto de Efésios 5 e 25 em diante. Para melhor compreensão da doutrina sobre a igreja, iremos agora meditar sobre a origem desse organismo, o que faremos sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto abordado pelo missionário Eurico Bergsten, que é autor dessa apostila. A igreja se origina do próprio Deus desde a eternidade. A igreja é uma agência estabelecida por Deus muito tempo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a Bíblia vai dizer que o Filho aceitou o plano divino. Por isso que a Bíblia diz, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, é claro que não existia uma igreja ainda desde a fundação do mundo. Mas o projeto espiritual de um povo escolhido para representar Deus ao mundo, que é isso que a igreja é. Então vamos à definição. Quem estiver anotando, anote. Qual é a definição máxima da igreja? É um povo separado por Deus para representar Deus no mundo.
Nós fomos chamados para isso e nada mais. Fomos chamados para representar Deus no mundo. Então, esse é o fundamento da igreja. Quando é que veio esse projeto de Deus? De ter um grupo de pessoas no mundo que pudessem representá-lo? Desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. No plano eterno de Deus, Deus também determinou as bases e a forma da comunhão que deveria haver entre os que haveriam de aceitar a salvação por Jesus Cristo. Foi aí que a igreja surgiu como um plano, em embrião, no coração de Deus. Esse embrião se manteve oculto em mistério. Esse texto é um daqueles textos, querido Ed Carlos, que eu ia mostrar para você, está em 1 Coríntios 2 e 7. Oculto em mistério, desde os séculos dos séculos, até que o Pai, na plenitude dos tempos, quis revelar o plano eterno pelo Espírito Santo, como está lá em Efésios capítulo 3, versículo 2 a 6. Na verdade, o capítulo Efésios, a partir da segunda metade do livro de Efésios, está falando muito também sobre a igreja, sobre a missão da igreja, sobre a fundação da igreja e sobre a marca da igreja. Efésios 4:30, por exemplo. Segundo, primeiro ponto, então, primeiro aspecto é que a igreja se origina no próprio Deus desde a eternidade. Segundo ponto, o projetista de tudo que concerne a igreja é o próprio Deus. As bases, a forma de relacionamento entre o homem e Deus é algo que origina-se do próprio Deus. Como é que Deus gostaria que a igreja fosse conhecida? Preste muita atenção nisso. Muita atenção. Redobre a sua atenção nisso. Jesus, quando está indo embora, ele dá dicas de como vai ser o trabalhar da igreja, que ainda não tinha sido fundada. Perceba que Jesus disse, eu edificarei. O verbo está no futuro, eu edificarei, não edifiquei ainda. Eu edificarei a minha igreja. Né? Que eu acredito, já falei com vocês sobre isso, que eu acredito que a inauguração propriamente dita da igreja se deu no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, Deus desce na igreja e passa, então, essa igreja a ser representante de Deus na terra. Né? E essa igreja que inicia no dia de Pentecoste, exatamente 50 dias depois da morte de Jesus, 50 dias depois da Páscoa, Jesus morreu no dia da Páscoa, 50 dias depois que tinha uma festa chamada de Pentecoste, Penta, 5, por isso que o nome deriva de 5, Pentecoste, 50 dias. A igreja é inaugurada. Jesus, quando vai subir, ele deixa algumas coisas que ainda não tinham acontecido entre os discípulos. Não tinha acontecido. Olha, pessoal, eu vou parafrasear aqui o que Jesus disse, querido Osias. Jesus disse, olha, essa igreja aí que eu vou inaugurar, essa igreja que vocês serão representantes nela, essa igreja que vocês serão ela terá algumas características. E aí Jesus começa a enumerar essas características. Ele disse, olha, esses sinais seguirão aos que crerem. O nome desse pessoal que vai participar dessa agência chamada igreja serão crentes, é os que crerem. Então, para participar da igreja de Jesus Cristo, não precisa ser batizado nas águas, ou batizado com o Espírito Santo, ou ter a credencial de membro, ou ter uma iniciação qualquer. Não. Para fazer parte dessa igreja, precisa crer. Qual é a característica principal de alguém que fará parte desta agência chamada igreja? Crer. Se você crê, você faz parte dela. Mas não é só crer. Jesus disse que estes sinais seguirão aos que crerem. Ou seja, vocês vão crer. Mas crer é algo subjetivo. Eu posso chegar para o Embre e dizer, você crê, Embre? O Embre dizer, eu creio. Mas ele pode não crer. Por exemplo, o pai daquele menino lunático, quando Jesus chega para ele e pergunta, tu podes crer? Aí o pai do menino disse, eu creio, Senhor. Não cria, não cria. Ele só dizia que cria da boca para fora. Não cria. Tanto que depois que ele disse, eu creio, na mesma frase, na frase seguinte, ele diz, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ora, se ele está admitindo que é incrédulo, logo ele está admitindo que ele não crê.
Então Jesus disse, olha pessoal, para participar dessa igreja, vocês precisam crer. E algo que vai, a prova de que vocês estão ali de fato crendo, porque não basta estar reunido para ser igreja, né? Irmãos, a maior característica da igreja é a união, porque os irmãos, que bom, suave que os irmãos estejam em união. Não. A maior característica da igreja não é estar unidos, porque tem um monte de gente unido a essa hora, fazendo um monte de coisa que desagrada a Deus. Mas estão tudo unido. Daí que estão unidos, né? Tem um monte de gente unido agora, nesse momento, nesse exato momento, em algum lugar do mundo, ensinando heresias para as pessoas. Ou seja, estão reunidos. Então, a união não significa que é igreja. Característica de igreja não é estar em união. É uma das, mas não é a característica. Pastor, então qual é a característica de igreja? Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Vocês serão conhecidos pelas pessoas como partes dessa igreja quando os sinais começarem a seguir vocês. Quais os sinais? Perguntariam os discípulos para Jesus. E Jesus explica. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, pessoal, não adianta dizer que é da igreja. Vocês terão que provar que é a igreja. E como é que vocês provam que é a igreja? Gritando, dizendo, eu sou a igreja do Deus vivo, me respeite. Não. Vocês provam que vocês são igreja quando entre vocês tiverem sinais. Isso é importante. E bota um bocado de medo na gente também, né? A gente fica bastante preocupado se a gente de fato é igreja ou não é igreja. Porque estaria, porventura, em nós ou entre nós havendo sinais? Então, esse é um ponto importante a ser observado. Ok? Então, recapitulando, primeiro aspecto, a igreja se origina no próprio Deus. Segundo aspecto, o projetista de tudo que concerne a igreja é Deus. E o terceiro plano, que foi elaborado aqui pelo nosso comentarista Eurico Bergstein, no plano divino, distingue-se igreja universal da igreja local. Não vou entrar nesse ponto, não, para não discordar do grande missionário, tá certo? Porque a minha discordância está no prólogo da minha fala, no começo da minha fala. Igreja local é só um ajuntamento de pessoas que não faz a menor diferença. A gente podia estar juntado, irmãos, aqui, pelo Zoom, e ser igreja. A gente podia estar juntado na casa do Osias, e ele fazer um café para a gente. Era a igreja ali. A gente podia estar junto lá na sala do Celso e da Adriana. A igreja está ali. Então, o negócio do prédio, o Celso está chamando, o negócio do prédio, de onde está, não faz a menor diferença. Ora, se o local não faz a menor diferença, imagine a denominação, a placa que está lá no local. Isso aqui não faz a menor diferença mesmo. O que faz a diferença é essa conexão do homem com Deus. Isso aqui, esse aqui é o homem, esse aqui é Deus. Quem pediu para falar? O Embry, fale alto. Foi eu. Tá me ouvindo? Então, fale um pouquinho mais alto. O padre falou que a diferença da igreja católica para as outras é que a igreja católica fica com a porta aberta 24 horas. Seria tão fácil ser igreja assim, né, irmãos? Né? Só escalar uns diáconos para deixar as nossas abertas o tempo todo, lá está a igreja verdadeira. Bobagem, bobagem. Igreja de Jesus Cristo se faz com coisas espirituais. Quando Jesus falou para a mulher samaritana, é uma dica, tá? Que Jesus em todo o tempo, antes de edificar a igreja será edificada no futuro. Então, ele passa 3 anos e meio falando sobre essa igreja do futuro. Então, ele vai deixando escapar algumas dicas importantes que a gente vai atrás dele, procurando essas dicas todas e tentando identificar qual é a igreja que ele quer.
No capítulo 4 do Evangelho de João, ele encontra-se com a mulher de Samaria. E ele tem uma conversa muito séria com aquela mulher, muito séria. A conversa que Jesus tem com aquela mulher é a seguinte conversa: ô mulher, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja bem, não basta adorar a Deus em espírito. Tem que ser em espírito e em verdade. A maioria das pessoas gostam e se estribam em falar das suas denominações, das suas igrejas, porque aqui, irmãos, a gente adora em espírito, ok. Mas onde está a verdade? Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, tem muito lugar que as pessoas estão adorando em espírito, mas não estão adorando em verdade. Então, são dicas que Jesus vai deixando ao longo da sua trajetória, da sua caminhada, que vai nos trazendo, irmãos, qual é o verdadeiro sentido da igreja. Né? Hoje, e é muito sério isso que eu vou dizer, hoje nós temos muito mais preocupação em atender a uma demanda de uma igreja que nem existe do que atender a demanda da igreja que existe. Vou explicar. Hoje a gente se preocupa muito mais em atender as demandas da igreja local do que atender a demanda da igreja espiritual. Ou seja, para a gente vale muito mais a pena, é muito mais importante fazer o bem, ser aplaudido ou ser achar que apoiado pelos líderes da igreja que nem existe, que é a igreja local, que essa igreja não existe. O que existe é uma igreja espiritual. Pastor, o senhor está dizendo que não existe uma igreja local? Não existe. Claro que existe uma igreja local, porque aqui tem pessoas. Então, se tem pessoas, se tem gente, né? Se ainda não temos asa nas costas, somos seres humanos, somos gente, então a gente precisa se reunir num lugar. Né? E toda vez, e é lindo, que toda vez que a Bíblia fala de igreja, a Bíblia está falando sobre uma ideologia, sobre um povo, sobre atividades, sobre coisas espirituais. Né? Olha, o apóstolo Paulo mesmo, quando ele vai falar para alguns irmãos que ele já passou e visitou, ele disse: um abraço ao fulano de tal e à igreja que está em sua casa. Você está entendendo? Ele não está saudando a igreja, ele está saudando a igreja que está na casa. Ou seja, a igreja é um grupo de espirituais que ali se encontram para, em espírito, adorar aquele Deus que é espírito. Então, isso é a igreja. Né? Espero que não esteja fazendo confusão na cabeça de vocês. Ah, pastor, então não precisa ir na igreja? Não tem como você ir na igreja. Você é a igreja. Pastor, então eu não preciso me reunir? A Bíblia diz, Paulo disse, e não deixai a vossa congregação. A palavra congregação é um verbo. Ela advém de um verbo. Esse substantivo ele advém de um verbo. Qual é o verbo? O nome já diz. Congregar. O que é congregar? Agora, a congregação aqui, ó. Nós estamos congregados pelo Zoom. Olha como a gente está moderninho. Né? A gente está congregado pelo Zoom. Então, a gente está junto. Eu estou aqui no meu notebook, vendo uma telinha com o Robson, com os alunos todos aqui. Nós estamos congregados. Isso é congregar. E essa congregação, isto é, esse ajuntamento daqueles que são de Deus, é importante. É cultivado, é incentivado pela Bíblia. Né? Que a gente não deveria deixar de congregar, como é costume de alguns. Tem alguns que não congregam. E Paulo disse assim, olha, essa prática de não congregar não é uma prática boa. Quando Paulo disse assim, não deixai a vossa congregação como é costume de alguns, eu vejo alguns pastores falando, tá vendo, irmão? Não vai sair da nossa igreja aqui, na Assembleia de Deus do Belém, para ir ali na Madureira, ou da Madureira fala, não vai lá no Belém, irmão, porque, olha, tá vendo o que a Bíblia diz? Não é, essa congregação não é
não é a denominação, amados. É o ato de congregar. O apóstolo está dizendo, irmãos, não faça como alguns fazem, que ao invés de estarem congregados, deixar de congregar. Deixar de congregar é terrível. E aí Paulo fala sobre as benéfices de estar congregado. Paulo diz, olha, irmãos, quando vocês estão congregados, quando vocês vos reunis, gosto desse termo, sabe? Eu gosto do reunis e gosto do congregados também, mas acho que do reunis é mais simples, porque a reunião é uma reunião, irmão. Eu posso ir na casa do Michael, junto com a minha esposa, com meus filhos, e lá junto com a esposa e os filhos do Michael, a gente está congregado, a gente se reunir e falar de Deus, e glorificar a Deus, e adorar a Deus, e Deus me usar em profecia, usar a minha esposa em cânticos espirituais, porque é isso que acontece na reunião, na congregação dos santos. Veja, Paulo disse, irmãos, quando vocês vos reunis, uns têm salmos, outros têm doutrinas, outros têm revelações, outros têm cânticos espirituais. E essas coisas todas são para edificação, ajuda a crescer, edificar é crescer o prédio. Por isso que a congregação, ou o ato de congregar, é tão importante. E mais importante é, quando a gente se congrega, sendo liderado por homens de Deus, como vocês têm tido a oportunidade, posso falar dele aqui que ele não está na live, como vocês têm tido a oportunidade de serem congregados, sendo, digamos assim, pastoreado por um homem de Deus, por um homem que preza pela boa interpretação doutrinária, por alguém que preza pela oração, pela pureza. Então, nesses ambientes, a congregação é boa. Agora, tem lugares, irmãos, que não é bom congregar. Sabe? Imagine você congregar num lugar onde as pessoas falam heresia, mentem, usam o nome de Deus para ganhar dinheiro. Deve ser terrível. Tá certo? Então, a congregação não é boa. A congregação só é boa quando tem coisas boas no meio daqueles que congregam. Salmos, hinos espirituais. A gente chega mal, sai bem. A gente chega triste, sai feliz. A gente chega para baixo, sai para cima. Isso são as benéfices de congregar. Ok? Então, congregação é isso. É congregar os espirituais, os santos de Deus num lugar só. Aonde, pastor? Que bom se todo mundo tivesse uma igreja sede, com ar-condicionado, com bons bancos, com bons banheiros, como vocês têm aí. Mas se não tiver, não tem problema. A gente congrega na casa do fulano. A gente congrega no sítio, a gente congrega debaixo de uma árvore. O importante é estar congregado. O importante é estar junto com os santos. Onde um canta, o outro profetiza, outro tem línguas estranhas, e tudo isso gera edificação, que nos faz crescer, que nos faz aumentar em santidade com Deus. Amém, amados? Vou abrir espaço, então, antes de... Meu Deus do céu, falo demais. Vou abrir espaço para vocês fazerem alguma pergunta. A Adriana tem a oportunidade. Abre aí o microfone, Adri. Eu não anotei o terceiro aspecto, pastor. Eu anotei o primeiro aspecto, anotei que é a igreja foi estabelecida por Deus na eternidade. O segundo, eu anotei que o aspecto é quando a igreja representa Deus, mas o terceiro eu não anotei. O plano divino distingue-se a igreja universal da igreja local. É a ideia do autor, tá, queridos? Como vocês perceberam, eu divirjo um pouquinho disso, porque eu acho que o local da congregação, a denominação que se congrega, é um fator bem terceiro, quarto, quinto plano. O plano principal é temer a Deus, temer a palavra de Deus e é estar congregado com pessoas de Deus. Esse para mim, é a chave de tudo. O resto é resto. É importante? Claro que é importante. É melhor você congregar na Assembleia de Deus do que congregar no Universal. Pelo menos não vão. Pelo menos você vai sair de lá com mais da Assembleia com mais dinheiro no bolso, ok? Mas isso aí é um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Importante mesmo é a nossa comunhão, a relação com o Senhor
está congregado entre os santos, ok? Quando os santos se congregam, gente, é bom demais, né? Até na teologia a gente sai feliz, né? E olha que nem é um culto, né? Muito bem. Quem ia falar? Fala, Osias. Abre o microfone, filho. Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Peraí. Fala de novo, fala alto. Viu? No começo que o senhor tinha falado sobre pedra. Tá me escutando? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Sobre pedra. Aí lá em Josué, se não me falha a memória, capítulo 2, fala sobre pedra na travessia do Rio Jordão. Tem algum fundamento? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá, não dá para falar. Bem lembrado o texto. Acho que dá para interpretar aquele texto como alguma coisa a ser edificado, mas eu acho que igreja, talvez não seja o melhor texto. O texto que o colega está se referindo, amados, é o texto da travessia do Jordão, quando Josué atravessa e entra na terra que mana leite e mel. Não é esse texto, Osias, está falando? Ele entra na terra que mana leite e mel. Os sacerdotes estão no meio do Jordão segurando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança impede que a água desça do Jordão. O Jordão abre em duas partes. Os sacerdotes estão com a Arca no meio do Jordão, enquanto o povo passa. E a Arca está ali no meio. Quando todo o povo passa, Josué, antes que o sacerdote saia, pede para que 12 moços vão lá no meio do Jordão e peguem 12 pedras que estão debaixo dos pés dos sacerdotes. E essas pedras são levadas, pedras grandes, e eles levam para a terra que mana leite e mel. O sacerdote sai, o Jordão volta de novo ao seu estado normal. E ali, na beira do Jordão, Josué manda empilhar essas 12 grandes pedras e faz um montão de pedra. E Josué disse assim, essas pedras aqui, esse montão, servirá para, no futuro, quando as pessoas disserem que montão de pedras, quando os vossos filhos que nascerem disserem que montão de pedras é este, e aí vocês dirão, esse montão representa o dia que Deus abriu o Jordão e os filhos de Israel passou a pés enxutos. Então, apesar de ser também um texto que fala sobre pedra, sobre fundamento, eu acho que colocar como fundamento de igreja é forçar um pouco a interpretação bíblica. Mas foi uma excelente lembrança também. Tá bom? Querido Ed Carlos, quer falar? Ok? Daniel, quer falar? Não? Daniel está ouvindo música ali, está ouvindo Bob Marley. Brincadeira. Quem mais está aqui? Marisa, quer falar, irmã Marisa? Denise, Ananias. Tudo bem, pessoal? Deixa eu falar para vocês. No meio dessa semana, escute bem isso. No meio dessa semana, eu vou fazer uma gravação, uma espécie de uma live aqui em casa, mas não vai ser uma live, eu vou fazer uma gravação aqui de mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos, ou talvez até menos, falando sobre o capítulo de número 3 do livro. Infelizmente, nem todos estão com o livro, mas quem está com o livro aí, vai ver na página de número 21, tremendo. Gente, aliás, vou deixar como lição de casa para vocês. Domingo, peguem o livro lá com a Rose, quem não pegou, a maioria ainda não pegaram, apesar que boa parte já pagaram, desse daqui, pelo menos, né? Vocês peguem o livro lá com a irmã Rose e leia, por favor, da página 21. Da página 21, está fazendo uma leitura tremendo. Da página 21 à página 32, que vai tratar sobre o propósito de Deus com a igreja. Vai falar sobre as alianças de Deus lá do Hebreus, quando a Bíblia fala sobre o sumo sacerdote, Melquisedeque e tal.
e eu quero fazer um vídeo tratando desse assunto. Então, no meio dessa semana, eu vou gravar e mandar para vocês ainda essa semana, talvez lá para daqui para o final, antes da nossa próxima aula, que é sexta-feira que vem, eu vou passar esse vídeo para vocês. Eu gostaria muito que vocês assistissem. Quem leu o livro vai entender perfeitamente o assunto que eu vou passar para vocês aqui em vídeo, tá bom? Então, leia a partir da página 21 até a página 32, e eu vou fazer uma gravação disso durante a semana. Foi algo que chamou muito ao meu coração. Eu não quero falar agora, porque eu não quero extrapolar o horário. É de bom alvitre que, em reuniões como essa, a gente faça uma aula, um comentário de 30 a 40 minutos. Eu já passei de 1 hora, então, está passando de 1 hora. Então, eu não quero me alongar muito com vocês, apesar da excelente atenção de todos vocês à nossa fala, mas eu não gostaria de ser cansativo. Até porque esse vídeo eu estou gravando aqui na outra câmerazinha do lado, e eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube e vou mandar o link para vocês daqui a pouquinho, para que vocês tenham esse conteúdo também lá no YouTube. Alguns alunos não puderam participar aqui, já me avisaram alguns, e eu vou pedir para que esses alunos, então, acessem esse conteúdo lá no YouTube, tá bom? Queridos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estamos orando para que daqui a pouco as coisas voltem ao normal. O pastor Osmar está segurando a gente aí de voltar às aulas, por mim já tinha voltado, mas o Osmar está com o espírito de João Dória. O espírito de João Dória pegou no Osmar, não larga mais, não sei o que está acontecendo, né? Orar para Deus colocar um pouquinho de espírito de Bolsonaro aí, porque tá, ó. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou colocar lá a aula lá no YouTube. Quem não assistiu, assista. Ah, sim, lembrei de uma coisa. Os irmãos que ainda não acertaram e puderem acertar, até domingo, já falei com o pastor Osmar. O pastor Osmar me pediu uma coisa e eu gostaria muito de fazer o que ele me pediu, mas é impossível, irmãos. A margem que nós temos lá no Belém é muito estreita. Falei para o pastor Osmar que tem alguns núcleos do Belém que estão parando, da FAESP, né? Os alunos simplesmente desistiram, não quero mais, né? E eu estou mantendo vocês aqui, até quem não paga, estou mantendo aqui. Não, pelo amor de Deus, fique aí, né? Daqui a pouco Deus vai abrir a porta, porque o Belém não quer que pare, não quer que pare. E o diretor está pressionando a gente quase toda semana para que a gente não pare, e a gente não vai parar em nome de Jesus, tá bom? Esses dias nós tivemos, inclusive, uma orientação do próprio pastor presidente, pedindo para que a gente fosse avante, avançasse e não parasse, para que os coordenadores, nós que coordenamos, eu, pastor Osmar, que a gente incentivasse as pessoas a não pararem. Então, eu sei que muitos não gostam desse estilo, até o Bruno estava falando, pastor, eu estou assimilando muito pouco, e outros também com dificuldade de assimilação, mas entenda, queridos, é uma pandemia, nunca aconteceu isso no mundo, no Brasil nunca aconteceu isso, a gente está vivendo um momento excepcional, mas eu creio que logo, logo a gente vai começar a reabrir, as igrejas começar a ter cultos, pelo menos 30% da igreja, se for possível entrar. Nós podemos dar aula, por exemplo, a sede é muito grande, podemos usar microfones e tal. O pastor Osmar está vendo isso, assim que tiver a primeira oportunidade, eu sei que o pastor Osmar vai viabilizar isso daí, ele sabe das dificuldades que são decorrentes, os desânimos que são decorrentes de uma mudança tão repentina de modalidade de aprendizado. Mas vai aguentando aí, queridos, é passageiro, tá bom? Logo passa. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Denise está dormindo aí, Denise? Tá não, está acordada. Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado, pastor Osmar. Você é uma bênção na nossa vida. Deus abençoe.